Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, do A Pilha do Aranha e do Avante Vingadores. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no seu agregador de podcasts favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e comigo hoje Joel Moraes. Wakanda para sempre. Olha aí. Joel Moraes, vamos fazer aquele nosso velho episódio clássico, né, com os nossos reviewzinhos dos gibis que lemos essa semana. Então, por favor, Joel, o que você leu aí no Reino do Jacintinho? Cara, eu li nos últimos meses, e nos últimos 15 dias foi que eu li a 4ª edição já, da nova mensal do Pantera Negra nos Estados Unidos, Black Panther, que tem seguido até um padrão interessante. Se você notar, desde que o Ta-Nehisi Coates, aquele escritor de livros, né, fez uma fase longa do Pantera Negra, do T'Chaka, o que acontece? A Marvel começou a fazer fases como literalmente temporadas. Nós tivemos aquele período, depois tivemos uma fase curtinha, que durou só 18 edições, e agora estamos em uma nova fase que já vem 4 edições, que é escrita pela Eve Ewing, que até onde você sabe não tem nenhum parentesco com o Al Ewing, e tem a arte do Chris Allen, acompanhado também de outro desenhista aqui chamado, deixa eu ver aqui na 4ª edição, perdi aqui o nome do cara, mas enfim, tem outro artista aqui. E é o seguinte, é uma fase, ela é bem básica, por um lado, e ao mesmo tempo surpreende por outro. Você tem o Pantera Negra na clandestinidade, que é aquele velho mal que acomete, né, os protagonistas de ação, super-heróis ou não. Ele entrou para o seleto time do Steve Rogers, Jack Bauer e Ethan Hunt, em que o herói ele é injustiçado, ele é caluniado, ele tem culpas e erros e se torna um renegado. Foi o que aconteceu agora mais uma vez, com o T'Challa, ou T'Challa, né, como se fala nos filmes. E ele está agora na clandestinidade, está agindo como um herói renegado, às escondidas, em uma parte do reino de Wakanda, que é fora da Cidade Dourada, né, do reino principal. Ele está na cidade que foi a cidade de nascimento do pai dele. E ele está enfrentando lá a máfia local, ele está enfrentando problemas que são já das antigas, dessa região. Só que o detalhe é o seguinte, tirando um pouco do mais do mesmo, tem uma coisa que eu acho que vai afastar a maioria dos leitores, talvez, mas que atrai um grupo até seleto. A Eve Ewing, ela capricha muito no texto. Cara, lembra um pouco assim o Greg Rucka, em que tem muito diálogo, tem muito texto, o ritmo aparenta ser lento, mas não é lento, é bem construído. Você lembra um pouco do trabalho do Greg Rucka em Gotham, com o Batman. Eu tenho gostado bastante, já está na 4ª edição, a arte ajuda muito, a arte ela não é sombria, ao contrário, ela chega a ser de um colorido que é incomum para um gibi que a gente está acostumado do Pantera Negra. A arte ela tem muito aspecto tecnológico, só que ela mostra uma parte de Wakanda que tem cores vibrantes. Lembra até um pouco assim, um pouco do Japão, como ele é mostrado em alguns gibis ou em alguns filmes, o colorido, neon, aquela coisa assim. E mostra outro aspecto de Wakanda, porque
quando a gente sempre viu nas histórias tradicionais do Pantera, tem todo aquele cerimonial, aquela forma de falar, na fase do Ta-Nehisi Coates mesmo, todos os personagens falavam meio que de uma forma muito sisuda, quase teatral, de uma maneira solene. Agora não, eles estão falando como pessoas comuns, normais, tem diálogos assim bem naturais. Então eu tenho gostado muito. Eu imaginei que seria uma fase chata, mas não. Tá muito boa, cara. Tô gostando bastante mesmo. E você, o que é que você leu recente? Só para dar o serviço completo, o desenhista que acompanha o Christopher Allen é o Max Shatter. Isso, na edição 3, se eu não me engano, né? Acho que é a edição 3. Na 4 é o Max Shatter. Isso. Assim, essa fase do Pantera, eu tô bem por fora. Eu não terminei de ler a fase do Ta-Nehisi Coates, né? Não terminei de ler. Eu tava ainda naquele Império Intergaláctico de Wakanda, né? Que a Panini lançou naquela coleção capa branca. Eu ainda não terminei. Eu acho que eu tenho só os 2 primeiros encadernados dessa fase. E eu gosto muito. Eu acho interessante eles expandirem o Wakanda para fora da Terra, inclusive. O que eu sei do Pantera Negra é meio que o que está acontecendo no gibi dos Vingadores do Jed McKay, que a gente ainda vai falar aqui, que eu tô lendo, que eu não terminei de ler a fase do Jason Aaron. E no gibi do Jed McKay, o Pantera teve uma treta ali do Pantera com o Cap Falcão, né? Teve quando a Carol Danvers está formando ali o grupo dos Vingadores, fala, né, que teve uma treta ali do Pantera com o Falcão, aí a Carol vai perguntar para ele se deve, né, chamar o Pantera, tal. Enfim, aí tô meio por fora do que aconteceu para ele ficar nessa posição. Mas então quer dizer que esse título aqui do Pantera Negra mostra ele renegado, então. Isso, porque na fase anterior, deixa eu ver aqui, eu esqueci o nome do cara que estava fazendo a fase anterior. Por incrível que pareça, eu estou lendo essa fase atual, e me perdoe, mas eu esqueci a fase anterior. Vamos pesquisar. Eu já estou abrindo aqui já os arquivos aqui, já para tentar encontrar, mas enfim, na fase anterior, que durou apenas 18 edições, o que é que acontece? O T'Challa, ele é exposto. Achei, John Ridley. É uma fase bem legal, curtinha, só durou 18 edições, texto do John Ridley. E é o seguinte, isso já tinha sido feito com o T'Challa há 20 anos, mais ou menos. Quando Christopher Priest escreveu uma longa fase com ele, no selo Marvel Knights, ele mostrou o lado imperador não, realeza, né? Já que ele é o rei de Wakanda, era o rei. Mostrou esse lado dele de que, por exemplo, ele não era exatamente um herói bonzinho, simples, um herói que estava junto com os Vingadores. Não, ele também tinha interesses da nação, do país dele, e com isso ele acabava fazendo coisas que afastavam os outros heróis dele. Ele deu essa camada a mais para ele. Agora foi retomado isso. O John Ridley, nessa fase de 18 edições, ele mostrou que o T'Challa, isso é spoiler, tá certo? Eu não sei se a Panini já publicou isso, eu não tenho certeza. A trama gira em torno de um plano que o T'Challa tinha de contingência com agentes hibernantes espalhados pelo mundo, prontos para a qualquer momento sabotar e detonar com qualquer governo mundial, qualquer superpotência. Sim, isso. Agora eu tô lembrando, eu perguntei isso pro Maurício, ele me contou já essa história. Eu acho que não sei se provavelmente esse podcast que o Maurício me falou já foi publicado, mas é isso mesmo. É um negócio parecido com o que aconteceu no primeiro filme, né, do Pantera Negra, né? Isso, exato. Só que é bem ampliado. Então, assim, os Vingadores, o próprio governo atual de Wakanda, que ele tá seguindo agora para uma democracia, né? Wakanda não é mais uma realeza, né? Um reinado. Uma monarquia absolutista, né? Exatamente. E o que é que acontece? Quando isso é exposto, que era um plano ultra secreto do próprio T'Challa, o que é que acontece? Ele vai ficar mal com os Vingadores, com os governos mundiais, com a comunidade super-heróica e com o próprio governo atual de Wakanda. Então, ao final da história, ele vai ser expulso de Wakanda, por isso que agora ele está renegado em uma parte da nação que era onde o pai dele nasceu. Eu acredito que é Birnin Chaka, o nome da cidade.
da região. E, além disso, os Vingadores têm ele como um criminoso, praticamente um criminoso. Não foi diretamente com o Sam Wilson, o Capitão Falcão, foi contra os Vingadores mesmo, porque ele tinha planos para derrotar os Vingadores. É meio que a Torre de Babel, né? É meio que a Torre de Babel do T'Challa. Lembrando daquela história do Mark Reed. É isso que eu ia falar, botaram ele cada vez mais Batman, né? Exatamente. Aí o que é que acontece? Por conta disso, nessa fase agora, da Eve Ewing, ele tá lidando com as consequências disso. Na mensal dos Vingadores, a Carol e os outros Vingadores deram uma chance para ele, ele tá meio que como que... Ele tá no estágio probatório dos Vingadores agora. Ele é um mal necessário. Ele tá aceito na equipe, mas todo mundo desconfiado com ele. Então ele tá um renegado. Agora, a mensal em si, em apenas 4 edições, ela me chamou a atenção, repetindo o que eu falei antes, nessa questão do texto. O texto não tem pressa, o texto ele mostra o dia a dia dele, inclusive ele tem uma identidade secreta agora, né? Com um indutor de imagens e tudo mais. Pois é. E assim, funciona. Agora, eu acredito que nem todos os leitores vão gostar, porque não é uma ação rápida. Você pega uma edição, ela aparenta ter 3 ou 4 edições, porque ela não tem splash pages gigantescos, ela não tem enrolação, não. É o seguinte, cara, é muito conteúdo, é muito texto, é muita história. Eu gostei bastante, tô gostando muito. E recomendo. Esse gibi tá aqui na minha pilha digital, mas eu ainda não comecei a ler, mas vou... depois desse seu review apaixonado, e não é um gibi escrito pelo Priest, que se fosse, já seu julgamento já estaria comprometido, o seu e de Marcelo Miranda. Então... Marcelo Miranda, inclusive, eu já fiz elogios a ele no Twitter, faço questão de deixar registrado aqui. Marcelo Miranda é um leitor que eu respeito. Todos nós respeitamos, afinal de contas ele é um presidente, né? É o nosso presidente dos cinéfilos, então merece todo... coisa que falta para ele, a única coisa que falta para ele, e que ele honestamente admitiu aqui em outro podcast, que ele disse que não conhece nada da Legião dos Super-Heróis. Marcelo, tá aqui o convite. Eu tenho 3 ou 4 projetos que estão aí em andamento, o Dãozinho confia em mim. Eu me proponho a ter um 5º projeto, um podcast da Legião dos Super-Heróis, com você fazendo questionamentos e eu explicando o pouco que eu sei. Olha aí a proposta. Está o próximo projeto do Arte Final HQ, o podcast Legionários, com Joel Moraes e Marcelo Miranda. Aguardem, daqui para 2056 sai. Que maldade. Bom, já que você falou de um gibi bem novo, né, nem chegou no Brasil ainda, só chegou daquele jeito, vou falar de um gibi bem antigo, que é antigo, mas que ficou muito tempo no limbo, ali na geladeira, e aí desataram um nó que envolveu Neil Gaiman e Todd McFarlane, mas isso foi desatado, que é Miracleman, ou... como era chamado originalmente, Marvelman, né? Aquele herói britânico que era uma cópia, né? Uma cópia deslavada do Capitão Marvel, né? Do popular Shazam, que foi publicado lá foi criado pelo Mickey Anglo em 53. E ele era ele é basicamente uma cópia do Capitão Marvel, né? Ele também grita uma palavra mágica e se torna um herói super poderoso, né? Tinha um Kid Miracleman, como tinha o Capitão Marvel Jr., tinha um jovem Miracleman, mas não tinha um Capitão Marvel Teen, mas tinha ali só a Mary Marvel, o tio Marvel, né? Então o Miracleman, ou Marvelman na época, era basicamente uma cópia cuspida do Capitão Marvel, né? E publicava naquelas revistas britânicas, né? Curiosamente, não era na 2000 AD, que é quando a gente fala de gibi britânico, a gente só lembra da 2000 AD, né? E esquece que tinha outras revistas, era publicado na Warrior, e que foi revitalizada pelo chamado O Escritor Original. Quem era o escritor original, Joel Moraes? O bardo de Northampton, o rouxinol de Northampton, o mago, Alan Moore. Ele mesmo. Foi revitalizada pelo barbudo Alan Moore, com desenhos do Gary Leach e do Alan Davis, né? Ainda
ainda ali antes da explosão Alan Davis nos Estados Unidos, né? Ou ali durante, ele fez essas edições de Miracle Man. E antes de falar da história, vamos relembrar toda a treta jurídica, né? Que envolve ali os direitos do personagem. Teve essa mudança de nome, né? Que a própria Marvel que fez primeiro para poder mudar, né, quando foi para ser publicado nos Estados Unidos, a editora quis mudar o nome para poder evitar problemas com a Marvel, só que aí ela teve ali a disputa jurídica depois entre o Neil Gaiman, que tinha adquirido os direitos, e o Todd McFarlane, né, que também tinha um esquema que o McFarlane que tinha os direitos, e aí o Neil Gaiman também tinha. Eu não sei exatamente como foi essa treta, que passou anos ali sem poder republicar as histórias do Alan Moore ali dos anos 80, e isso só foi resolvido ali no final dos anos 2000, quando teve, que aí também é aquela coisa que envolve os direitos da Angela, né, que o Gaiman tirou ali da Image e aí cedeu para Marvel, né, que aí tudo isso envolve também os direitos do Miracle Man. Eu lembro que na época eu não lembro se era de Invasão Secreta ou do Reinado Sombrio ou ainda do Cerco, que aparecia um personagem super poderoso, e eu lembro que na época foi muito especulado se não era o Miracle Man sendo introduzido no universo Marvel, né? Mas no final não era. Eu nem lembro quem era o personagem, não sei se era o Sentinela, alguma coisa assim que era utilizado, que era o personagem que o Norman Osborn acabava utilizando para controlar aquele pessoal da Cabala. Eu lembro que teve uma história dessa, mas de qualquer forma não é o objeto do nosso podcast hoje. Eu vou falar justamente dessas histórias do escritor original, que por qualquer motivo que seja, que é da cabeça do Alan Moore, ele não quer que tenha o nome dele nas histórias. E essa é considerada a primeira grande desconstrução de herói, assim, né? Porque ele era aquele personagem bobinho ali nos anos 60, talvez até mais bobo que o próprio Capitão Marvel. E quando o Alan Moore assumiu a revista, ou quando ele passou ele relançou o personagem, ele já teve uma abordagem muito mais sombria, muito mais realista, né? Eles contaram a origem do Miracle Man. Eu tô falando do primeiro volume, porque a Panini, quando a Marvel readquiriu os direitos, a Panini foi ligeira e lançou essas histórias primeiro numa revista mensal, e algum tempo depois eles encadernaram, né? Foram 3 encadernados dessa fase do Alan Moore, e já saiu pelo menos mais um encadernado da fase do Neil Gaiman, no título. E eu não cheguei a pegar as mensais, eu não li nas mensais, eu resolvi pegar era numa época que eu não comprava nenhuma mensal, e aí eu resolvi pegar os encadernados, né? Então eu li agora esse primeiro encadernado, que é Sonho de Voar, livro 1, Miracle Man, livro 1, Sonho de Voar, e conta a história até mais famosa do Miracle Man, que é justamente aquela luta dele com o Kid Miracle Man, né? Que ele conta ali uma das aventuras. Eles foram atrás de uma nave, e essa nave era uma armadilha que acaba explodindo e teoricamente mata o Kid Miracle Man e o jovem Miracle Man. O Miracle Man, ele acaba sendo jogado de volta para a Terra, bem queimado e destransformado, né? Voltou a ser o repórter Michael Moran. Ele voltou a ser esse repórter, e ele esqueceu que ele era ele esqueceu que ele tinha sido o Miracle Man. E ele esqueceu a palavra mágica que transformava ele no herói. E aí nessa primeira história ele acaba... ele é um repórter, né? Então ele vai cobrir lá um evento que acaba tendo uns terroristas tomam conta lá. Ele vai numa situação de estresse. Ele sabe que tem alguma coisa errada com a vida dele, mas ele não sabe o quê. E ele, nessa situação de estresse, ele acaba lembrando da palavra mágica dele, ele se transforma novamente no Miracle Man, né? Não, detalhe. Ei, diga. Você tá esquecendo igual o Mike Moran. Você tá esquecendo uma coisa.
Diga. Você esqueceu a palavra mágica. Não é só a questão do estresse. Ele vê a palavra de trás para frente no vidro de uma porta. É verdade. Lembre? É verdade, Que tá é lá. verdade. A palavra mágica é quimota, que é atômica, ao contrário. Só que ali tem, né? Tá ao contrário. Quando ele vê a palavra atômica ao contrário, ele lembra quimota. Aí quer dizer, na verdade, assim, embora o Alan Moore ele dê toda essa roupagem de sofisticação, tentando ser o mais adulto possível e tentando tirar toda a infantilidade do personagem, mas a transformação em si, ela não deixa de ser uma coisa, de quase de uma infantilidade, ele vê a palavra ao contrário. É incrível. Sim. Eu acho que isso também deve ter sido intencional, né? É intencional. E assim, a grande história, que é a história que todo mundo lembra quando fala do Miracle Man, né, é a história do Kid Miracle Man, né, que na verdade ele não morreu, ele continuou transformado e ele, quando percebeu que não tinha mais o jovem Miracle Man e nem o adulto, né, o adulto Miracle Man, ele resolveu simplesmente não se transformar de volta numa criança. Ele continuou sendo o Kid Miracle Man, ele continuou sendo super poderoso e ele envelheceu, porque essa história dele desaparecer para ele relembrar da palavra, se passaram 20 anos. E isso. Aí ele envelheceu. Só que ele é completamente sem escrúpulos, né? E assim, eu sempre ouvia falar dessa história e a maneira como é contada aqui nesse encadernado é muito rápido. Eu não sei se isso é uma coisa da época que foi assim, ele foi de 0 a 100 mais rápido que uma Ferrari, assim, foi muito rápido enquanto ele descobre que é o Miracle Man e ele descobre que o Kid Miracle Man tá vivo, que até onde no começo ele achava que era o alter ego, né, que era o garoto que ele achava que se transformava no Kid Miracle Man, e ele, de uma hora para outra, ele percebe que ele tá transformado ainda, que ele não é o garoto, e a resolução toda é muito rápida. Eu não sei se isso é intencional, se é coisa da época, se é coisa da estrutura das revistas britânicas, né? Porque se a gente lembrar como era a estrutura das histórias, por exemplo, do Juiz Dredd no 2000 AD, e até naquelas histórias que o Alan Moore fez, Choques Alienígenas, Halo Jones, né? São histórias, são capítulos curtos, né? São poucas páginas por capítulo. E por quê? Porque as revistas são basicamente coletâneas, né? São revistas mixes, são antologias, isso. Então sai capítulos pequenos toda semana. É quase uma publicação da Shonen Jump, né? Do mangá, que sai um capítulo por semana e depois é publicado o encadernado, né? Só com aquele personagem que você quer. Eu não sei se é por conta dessa estrutura, mas essa história que é a mais famosa dele, eu achei que se passou muito rápido. Mas realmente. E aí logo depois tem todo um desenvolvimento, porque aí é recontada a origem. Aí eu vejo muito da mão do Alan Moore, né? Que mostra que a origem não era o que ele imaginava que era, que até então ele achava que ele ele tinha tido contato com salvo engano, um asteroide alienígena. Só que aí não. É um análogo do Merlin, que é um mago. É um Sim. mago que talvez tenha a ver com um tipo de tecnomagia, alguma coisa nesse sentido. Eu realmente não lembro aqui, mas é como se fosse um análogo do Merlin, e que não é que ele mexa com magia propriamente dita, é como se fossem vibrações harmônicas, tal, uma coisa meio de paracientífica, pseudocientífica. Só que aí logo depois ele descobre que na verdade ele é parte de um experimento do exército britânico, né? O projeto Zaratustra, né? Força Aérea. Da Força Aérea, isso. E aí é que a coisa começa a ficar interessante, é quando termina esse primeiro volume, né? Essa primeira leva de histórias, né? Então eu acredito que nos próximos 2 volumes isso vai ser mais aprofundado e a história vai ficar muito bem contada, mas assim, o destaque, é claro, você vê ainda mesmo sendo essa estrutura diferente do que a gente está acostumado com os quadrinhos norte-americanos, mas você vê muito bem ali a mão do Alan Moore, os desenhos do Alan Davis e do Gary Leach são lindos, assim, são maravilhosos, tem ainda
É uma outra história que aí tem desenhos do... aqui é um coisa de assim, um desfile de artistas britânicos, né? Porque ainda tem ali uma história com desenhos do Steve Dillon que está irreconhecível, né? É um desenho muito mais rebuscado do que o que a gente está acostumado no Justiceiro ou no Preacher do Steve Dillon. E o próprio Alan Davis, se você olhar, é bem visível mesmo assim a evolução dele. Ele começa meio que ainda, digamos, a arte do Alan Davis está na fase sem pelos pubianos. E logo ele vai evoluindo, vai desenvolvendo, logo já está um rapagão. Mas é aquela coisa, pô. O Alan Davis, ele já tinha, mesmo dentro do início da carreira dele, ele já tem aquele traço bem característico, aquela coisa mais elaborada. Você consegue identificar o rosto dele, aquele rosto característico que o Alan Davis faz, você consegue reconhecer tudo. Agora o Steve Dillon você não reconhece. Uhum. Nessa edição que você está falando aí, é da Panini, né? É a primeira, né? De 3. Aparece um crossover com uns personagens chamados Warp Smiths. Ainda não, né? Ainda não. Pronto, acho que deve ser na próxima. Que eu lembro de ter lido Miracleman, acho que como a maioria dos leitores das antigas, por umas edições fininhas de uma editora, eu não sei se era Thanos, acho que era Thanos, o nome da editora. Isso. T-A-N-N-O-S, Thanos. Isso. Na época, cara, eu achava aquilo ali, porque realmente era sofisticado. Ainda hoje é. Se você for olhar, né, comparado até com muita coisa que sai hoje. Mas eu achava aquilo ali, os diálogos do Mike Moran com a esposa dele, a vida cotidiana do casal, os problemas deles. E aí vem aquela questão de quando ele recorda e ele se torna Miracleman novamente, a maneira como ela passa a encarar ele e como isso muda o próprio relacionamento do casal intimamente. Sim, porque ele fica muito mais confiante, né? E aí, com o decorrer do tempo, a gente descobre que, na verdade, a consciência se transforma, mas é como se fosse duas pessoas diferentes. Tanto é que quando ele se revela pra ela, né? Eles dormem juntos, né? Então eles transam tal. E aí um tempo depois ela chega e fala, ela chega e fala pro Mike, né? Pro alter ego do Miracleman, e fala, eu tô grávida e o filho é do Miracleman. Ele fica, porque ele não tem certeza se é uma outra pessoa, né? Ele até fala, a gente tá tentando ter um filho há não sei quanto tempo, e de uma vez que você fica com ele, você engravida, ele é melhor do que eu em tudo. O cara fica arrasado, ele que é o pai, mas ao mesmo tempo não é, né? Não, sério, dizer pai é quem cria aí é até um eufemismo, É verdade. Ele conseguiu ir além nessa brincadeira aí. Mas assim, a recordação que eu tenho, né, como eu te falei das antigas, foi essa, o primeiro impacto. Tempos depois, eu li a saga toda em formato digital, né, de formas clandestinas ao longo das décadas. E assim, aquele jeito. Cara, um abraço DC++. Aí, o que é que acontece? Você vai perceber nos próximos volumes, que além de ficar mais sofisticado, ele vai ficando mais... O texto vai ficando cada vez mais... a palavra que eu poderia dizer só poderia ser elevado. Ele fica mais filosófico, ele fica mais... Tudo, as questões, o desenvolvimento. Ou seja, vai se distanciar totalmente desse início. O que acaba se tornando, porque também teve um distanciamento de tempo, né? Eu acho que foi igual ao V de Vingança, em que ele fez toda uma fase no começo dos anos 80 e finalizou um pouco depois. Eu acho que tem isso também. No V de Vingança, inclusive, foi publicada na mesma revista, né? No começo, isso, lá no Reino Unido, né? Foi publicado na Warrior também, né? Se eu não me engano, eu acho que foi da mesma forma com o Miracleman. Ele fez a conclusão um tempo depois, teve um hiato. Eu acho que tem isso também. Se depois você puder confirmar isso. Mas o que é que acontece? Além de tudo, além do próprio humor, ele se aperfeiçoar, ele se torna melhor, teve esse hiato. Só que acaba funcionando de uma maneira que, se você for pegar, ao longo são 16 edições, né? Se eu não me engano, no total? Não me faça pergunta difícil essa hora. Eu acho que são 16 edições. Você tem, na leitura, se você lê tudo de uma vez só, você nota como se fosse eras mesmo. Como, tipo, você tem a era de ouro dos quadrinhos, tem a era de prata, tem a era, né? Nós temos essas eras ditas, né, cronológicas dos quadrinhos no mundo real,
E não foi intencional, foi uma coisa que foi natural, muito orgânico. Ele escreveu de uma maneira no início que é quase assim, simples demais, embora seja sofisticado, mas é muito simples, e depois vai amadurecendo muito mesmo o texto. Sendo que ao final, quando a história conclui, é totalmente diferente. Além, claro, da arte que vai vir por aí, né? Que é do John Totoben, né? Que é uma coisa absurda de... eu tô olhando aqui na Wikipedia, realmente, o Alan Moore ele escreveu até a revista 16, né? Que na verdade que foi publicada, foi a editora Eclipse, que trouxe para os Estados Unidos. Então, da 1 a 6 trouxe o conteúdo que tinha sido publicada pela Warrior, né, no Reino Unido, e depois foram novas histórias, por isso que você falou que teve esse negócio das eras, né? Depois foram novas histórias do Alan Moore, e aí você falou do John Totoben, além do John Totoben, teve o Rick Veitch, que também desenhou, e teve um cara, meu amigo Joel Moraes, chamado Chuck Beckham. Aí eu pergunto pra você, você sabe quem era Chuck Beckham? O famigerado Chuck Austin. Eu já ouvi falar essa história. Exatamente, eu nem sabia que ele desenhava. Eu lembro que ele fez, na Marvel, no começo dos anos 2000, uma minissérie. Eu acho que era do Máquina de Combate, desenhada totalmente digital. Que era aqueles desenhos digitais das antigas, que era um troço bem mecânico mesmo, parecia um bonequinho de plástico. Ele chegou a fazer. Olha aí, tá vendo? O que é que o cara não faz pra ganhar a feira, tá vendo? É um trabalhador, um operário. Tá vendo? Quem poderia imaginar que Chuck Austin e Alan Moore trabalharam juntos? Olha aí. Pois é. Mas onde está seu Deus agora? Onde está seu Deus, Joel Moraes? Em Northampton. Não, são dois. São dois. Tem o outro, né, que tá na Escócia, né, em Glasgow. O careca. Mas assim, a tua avaliação desse primeiro volume, o que é que você achou assim, no geral? É genial, é espetacular, é tudo que vivem endeusando, ou não é tanto assim? O que é que você achou? Eu não achei tanto assim, por isso que eu falei. Eu não sei, como eu falei, eu não sei se é uma coisa da época, se é o ritmo de publicação da história, do formato das revistas britânicas, mas essa história que é a mais famosa, que é com o Kid Miracle, como eu não li nada, então eu não sei se provavelmente isso vai ter alguma repercussão futura, que eu ainda não sei, mas essa que o pessoal fala que é genial, tal, que é essa primeira fase com o Kid Miracle, ela é resolvida literalmente em eu acho que em umas 3 páginas, 3, 4 páginas, é muito rápido. Aí depois é a coisa mais cadenciada, é quando ele descobre a origem dele, tem aquele mercenário que é com os dentes azuis, né, os dentes de safira, tem esse personagem é ótimo. Tem um outro monstro que é o Big Ben, né, que é o homem sem tempo para o crime, que eu acho sensacional. Isso. Que é um outro desses projetos do Projeto Zaratustra, né, que sofre lavagem cerebral e acha que ele é um agente da União Soviética, né? E ele aí no finalzinho da história mostra ele achando que derrotou, mas que na verdade ele tá sendo levado para um manicômio. Essa parte eu achei muito boa. Muito boa. Eu acho assim, não chega aos pés de outras coisas daquela fase lá, não chega aos pés de V de Vingança, por exemplo. Não chega perto de V de Vingança, que é uma revista da mesma época ali do Moore, né? Mas eu gostei, eu só não achei, assim, eu só achei esse começo muito apressado. Isso. Eu acho que ele estava pegando o ritmo para fazer. Depois ele começa a reduzir a velocidade e mesmo em poucas páginas ele consegue fazer mais, sem fazer muito, se é que você me entende. Mas eu acho que ele estava pegando ainda o ritmo realmente da coisa. Porque assim, eu particularmente não sou um fã dessas histórias britânicas do Alan Moore. Eu gosto muito de V de Vingança, é um dos meus gibis favoritos do Moore. Mas eu acho que também acho que é um ponto fora da curva da fase dele britânica. A fase dele no Capitão Marvel, no Capitão Marvel não, no Capitão Britânia, né? Assim, apesar de ter sido base do Excalibur, por exemplo, depois,
Também não é uma fase que eu goste muito. Eu tenho aquela edição que saiu aqui pela Salvat, né? A capa preta da Salvat, eu tenho. Não sou um grande fã. Eu não sou nem de perto fã daquelas histórias de ficção científica dele, como Choques Alienígenas. Halo Jones eu até gosto, mas aqueles Choques Alienígenas não gosto. A Mythos lançou há um tempo. Mas eu acho que essa daqui fica num intermediário entre o V de Vingança e o Capitão Britânia dele, por exemplo, que eu leio, eu consigo reconhecer muita coisa interessante ali, é base do multiverso da Marvel, né, porque quem cunhou o termo Universo 616 para o universo regular da Marvel foi o Moore, né, o pessoal não lembra disso, mas foi o Moore ali na série do Capitão Britânia. Eu acredito que foi ele também que criou o termo Omniverso, não? Aí eu já não sei. Aí eu já não sei. Mas pode ter sido, né? Porque talvez a Roma tenha sido criação dele, né? Não, a Roma... Não foi. A Roma não foi criação dele, porque a origem mesmo do Capitão Britânia, né? Ela já aparecia, tanto ela quanto o Merlin, né? O pai dela. Mas Sim. ele desenvolveu, né? Sim. Ele expandiu a mitologia. Então, assim, você consegue identificar ali a mão do Alan Moore, mas não é o meu trabalho favorito e, pelo menos até agora, ainda não é aquela coisa fora de série, aquele clássico absoluto que todo mundo fala quando vai falar de Miracle-Man. Vamos ver o que eu vou achar quando eu concluir a passagem do Alan Moore, né? Eu tenho esses 2 volumes, estão aqui na pilha. Talvez quando eu terminar de ler os outros 2 a gente volte para falar deles aqui. E eu também ainda não peguei o volume do Gaiman para poder comparar. Teve uma passagem, inclusive, do Morrison, né? Pelo personagem. Não sei se a Panini chegou a lançar encadernado isso. Não, lançou. Eu sei que lançou na mensal. Na mensal eu sei que lançou. Que foi uma edição só, um anual. Talvez esteja nesse volume do Gaiman. Talvez, eu não tenho certeza. Mas quando baixar um pouquinho mais o preço, eu pegar uma promoçãozinha marota, eu pego esse volume do Gaiman e com certeza a gente volta a falar dele aqui. Acho que é isso, né, Joel Moraes? Algo mais a acrescentar? Recomendações, né, para nossos milhões de ouvintes, para que eles, se puderem dar uma chance, né, ao Barbudo, né, de Northampton. Quem não conhece ainda vai se maravilhar com Miracle-Man. Quem já conhece vai reler. E quem puder, vai na Comixology. Eu sempre tenho dificuldade para pronunciar em inglês, mas enfim, Comixology, ou da sua maneira habitual, e dê uma chance também à nova mensal do Pantera Negra, antes que a Panini comece a publicar aqui. Tá muito boa. Olha aí, recomendações. E você, querido ouvinte, você já leu Miracle-Man? Você recomenda Miracle-Man? O que você acha? O que você acha dessa fase britânica do Alan Moore? Essa frase pré-DC do Alan Moore. E o que você acha também do Pantera Negra pós-Ta-Nehisi Coates, pós-sucesso do MCU? O que essa nova velha abordagem do Pantera Negra? Tá lendo, tá gostando? O que você tá achando? Comenta aí com a gente nas nossas redes sociais, comente no post desse episódio, comente na nossa página do YouTube e venha falar aqui com a gente o que vocês estão achando desses, o que vocês acham desses gibizinhos. É isso, Joel Moraes. Até a próxima, viu? Até. Valeu o convite. E é isso, queridos ouvintes. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br